Odin não é apenas mais um deus. Ele é o líder supremo dos Aesir, o panteão de deuses que governa Asgard e os outros reinos. Sua influência se estende por múltiplos domínios, tornando-o uma das figuras mais multifacetadas do cosmos nórdico. Ele é o deus da sabedoria, um buscador incansável de conhecimento, disposto a pagar o preço mais alto por ele. Mas também é o deus da guerra, um estrategista astuto que inspira coragem e organiza exércitos. E não para por aí. Odin domina a poesia, a magia conhecida como Seidr, uma forma xamânica de prever e moldar o destino, e até mesmo a morte, pois é ele quem acolhe os mais bravos guerreiros em Valhalla. Sua aparência é tão icônica quanto seus feitos. Ele é frequentemente retratado com um olho perdido, um sacrifício que reflete sua eterna busca por compreensão. Seu chapéu de abas largas serve para esconder sua identidade e disfarçar sua sabedoria, enquanto sua lança Gungnir, forjada por anões, nunca erra o alvo. Ao seu lado sempre estão os corvos, Hugin, que representa o pensamento, e Munin, a memória, voando pelos 9 reinos para trazer-lhe informações sobre tudo o que acontece. Seus leais lobos, Geri e Freki, o acompanham em todas as suas jornadas, simbolizando a voracidade e a lealdade. E para viagens mais longas, ele monta Sleipnir, o magnífico corcel de 8 patas, filho de Loki, o mais veloz dos cavalos, capaz de cavalgar pelos céus e pelos reinos da morte com velocidade inigualável. Essa complexidade de Odin é o que o torna tão fascinante. E essa mesma profundidade se revela em seus inúmeros nomes e disfarces, uma prova de sua onipresença e da sua incansável busca por sabedoria. Ele não era um deus que se sentava em seu trono, alheio aos 9 reinos. Muito pelo contrário. Odin era um mestre da metamorfose, um andarilho que percorria os mundos em diversas formas, muitas vezes disfarçado como um velho viajante com um chapéu de abas largas, cobrindo seu olho perdido. Sob nomes como Wanderer, Grimnir, Gangleri, entre muitos outros, ele testava a virtude de reis, a coragem de guerreiros e a sabedoria de sábios, buscando sempre uma nova peça de informação que pudesse ajudá-lo a entender o grande tapeçar do destino. Cada um desses disfarces era uma oportunidade para aprender, para observar o coração dos mortais e dos deuses, sem ser reconhecido, absorvendo os segredos e as profecias que permeavam cada canto da existência. Essa prática de viajar incógnito não era apenas um passatempo, era uma extensão direta de sua sede insaciável por conhecimento. Um método para coletar as últimas informações, pois ele sabia que o destino de Asgard e de todos os reinos pendia de um fio e ele precisava estar preparado. Ele tinha conhecimento do que viria, e essa preparação seria crucial. Essa preparação o levaria a jornadas inimagináveis, a sacrifícios que poucos deuses ousariam. Sua busca por sabedoria era um fogo inextinguível, pois sabia que a chave para entender e talvez alterar o futuro estava nas profundezas do universo. Foi assim que Odin, com sua sede insaciável, chegou às margens do Poço de Mimir, a fonte de toda a sabedoria cósmica, guardada pelo sábio Mimir. Este poço, alimentado pelas raízes de Yggdrasil, a árvore do mundo, continha segredos que a mera contemplação poderia enlouquecer mortais. Mimir, o guardião, não concedia conhecimento levianamente. Para beber das águas que revelavam os mistérios do passado, presente e futuro, Odin precisaria de um sacrifício de igual valor. Sem hesitação, movido pela urgência do que viria, o pai de todos arrancou um de seus próprios olhos. Uma troca dolorosa, mas necessária para um gole de sabedoria ilimitada. Um olho por um vislumbre do destino, um preço que ele pagou para adquirir essa visão. Mas o conhecimento do Poço de Mimir não bastava. A verdadeira maestria sobre o destino e a magia primordial ainda o esperava. Em autoimolação, Odin se pendurou por 9 dias e noites na própria árvore do mundo, Yggdrasil, ferido por sua lança Gungnir. Foi uma provação, um rito para desventar as runas, a escrita mística que continha os segredos da criação e do poder, a linguagem dos deuses. Ele suportou a dor, até que no 9º dia as runas se revelaram.
Com elas, Odin conquistou domínio incomparável sobre a magia e a palavra, alimentando sua insaciável sede por profecias e segredos do destino, moldando-o como o deus mais perspicaz de todos os reinos. Com tamanho intelecto e domínio mágico inigualáveis, não é surpresa que Odin se erguesse como o soberano supremo de Asgard. Não era apenas um rei por direito de nascimento, mas um patriarca e estrategista cujas decisões moldavam o destino dos Aesir e, por extensão, de todos os 9 reinos. Sua sabedoria adquirida com sacrifício era sua principal arma na governança, permitindo-lhe antecipar ameaças e planejar defesas com uma perspicácia sem igual. Mas o papel de Odin como líder se estendia muito além das muralhas douradas de Asgard. Ele era o deus da guerra, não apenas em seu aspecto selvagem e caótico, mas como um mestre da tática e da estratégia. Nos campos de batalha, sua presença era um presságio duplo, inspiração para seus protegidos e terror para seus inimigos. Ele não só empunhava a lança Gungnir, que nunca errava o alvo, como também inspirava os corações dos guerreiros mais valentes, infundindo-lhes fúria e coragem inabaláveis. O objetivo final de Odin em todas essas batalhas era um só: preparar-se para o Ragnarok, o crepúsculo dos deuses. Para isso, ele instituiu Valhalla, seu glorioso salão em Asgard, onde as valquírias, suas donzelas guerreiras, levavam as almas dos Einherjar, os heróis mais bravos caídos em combate. Lá, esses guerreiros viviam em banquetes e lutas simuladas, aprimorando suas habilidades e fortalecendo seus espíritos, aguardando o dia fatídico em que se ergueriam ao lado de Odin na batalha final contra as forças do caos. Era uma estratégia de longo prazo, dolorosa, mas essencial para a sobrevivência dos deuses. Essa estratégia, minuciosamente concebida pela mente perspicaz de Odin, não se restringia apenas aos confins de Asgard. Ele mesmo, o pai de todos, estava longe de ser um monarca recluso em seu trono dourado. Pelo contrário, seu espírito inquieto e sua inabalável visão estratégica o impeliam a uma constante presença nos campos de batalha dos mortais. Frequentemente disfarçado, com seu icônico chapéu de abas largas cobrindo o olho vazio, ele observava, testava e, por vezes, inspirava os mais valentes guerreiros. Era ele quem, com um simples aceno de sua lança Gungnir, abençoava o vitorioso ou, cruelmente, determinava o fim de um embate. Odin não apenas liderava de longe, mas também marcava presença no fragor da luta, sussurrando coragem aos corações dos heróis e identificando aqueles cuja bravura e sacrifício seriam dignos de Valhalla. As valquírias, suas belas e formidáveis servas, atuavam sob suas ordens diretas, voando sobre os campos de batalha para escoltar as almas dos Einherjar, os guerreiros mortos em combate honroso, para o glorioso salão. Lá, sob o olhar atento de Odin, eles festejavam, treinavam incansavelmente e aprimoravam suas habilidades em duelos simulados, transformando-se na vanguarda que um dia se ergueria para defender os deuses. Mas a liderança de Odin transcendia a guerra física. Ele era o supremo estrategista, tecendo planos complexos e antecipando ameaças que poderiam desestabilizar os 9 reinos. Usando sua vasta sabedoria, ele guiava os Aesir através de inúmeros desafios, seja em negociações astutas com gigantes ou na resolução de disputas internas. Sua palavra era a lei e sua mente a bússola que orientava todo o panteão, a rocha de Asgard que mantinha a ordem em um universo sempre à beira do caos. No entanto, sua autoridade inquestionável não o tornava uma figura solitária no coração dos 9 reinos. Ao contrário, a complexidade de Odin se revelava também em seus profundos laços e nos companheiros leais que o cercavam. Em Asgard, ele reinava ao lado de Frigg, sua sábia esposa e rainha, a quem confiava muitos de seus segredos. Juntos, eram pais de figuras lendárias, como o poderoso Thor, o deus do trovão, o belo e amado Balder e os vingadores Vidar e Vali, todos com papéis cruciais no destino dos deuses. Mas não apenas de família era feita a corte de Odin. 2 corvos, Hugin, o pensamento, e Munin, a memória, eram seus olhos e ouvidos alados, voando por todos os reinos e retornando para sussurrar ao seu ouvido os acontecimentos do mundo.
A seus pés, 2 lobos ferozes, Geri, o ganancioso, e Freke, o voraz, compartilhavam suas refeições, símbolos de sua natureza selvagem e instintiva. E para atravessar os vastos domínios, Odin contava com Sleipnir, o magnífico corcel de 8 patas, filho do astuto Loki, o mais veloz dos cavalos, capaz de galopar pelos céus e pelos 9 reinos. Esses companheiros eram extensões de sua própria vontade e percepção, essenciais para sua onisciência. Mais do que o patriarca, Odin era também um mestre dos disfarces. Conhecido por dezenas de nomes, como o Viajante, Grimnir ou Gangleri, ele frequentemente abandonava seu trono e vagava pelos reinos em várias formas, testando mortais e deuses, observando sem ser reconhecido e acumulando ainda mais conhecimento e sabedoria em suas jornadas secretas. Essa faceta errante o tornava uma figura ainda mais enigmática, um deus que não apenas governava, mas que também compreendia a fundo a experiência de cada ser sob seu domínio. Ele era o rei, o guerreiro, o sábio e o andarilho, uma tapeçaria de identidades que o tornava verdadeiramente o pai de todos. Mas sua grandiosidade não se limita apenas aos 9 reinos, nem se encerra com Ragnarok. O legado de Odin transcende as eras, tecendo sua figura imponente na própria estrutura da cultura escandinava e, posteriormente, influenciando vastamente o mundo moderno. Sua presença é sentida na literatura épica, nas sagas que narram feitos heróicos e nas Edas, que preservaram a essência de sua sabedoria e seus sacrifícios. Artistas e religiosos ao longo dos séculos buscaram inspiração em sua complexidade, vendo nele tanto o deus da guerra quanto o patrono da poesia, o mestre das runas e o incansável buscador de conhecimento. Nos tempos atuais, a fascinação por Odin só cresceu. De personagens icônicos em quadrinhos e filmes de sucesso como os da Marvel, a protagonistas em videogames envolventes e séries de televisão, ele continua a capturar a imaginação popular. Sua imagem, muitas vezes estilizada, mas sempre reconhecível, evoca o arquétipo do líder astuto, do xamã misterioso e do pai sacrificial que aceita um destino inevitável. Ele representa a busca incessante pela verdade, mesmo que ela venha com um custo altíssimo, e a coragem de enfrentar o desconhecido. A atração por sua história multifacetada é eterna, um convite constante para explorar as camadas mais profundas de um dos maiores deuses da mitologia nórdica, mantendo viva a chama de suas lendas. E essa chama, que arde desde a era viking, não se apaga com o tempo. Pelo contrário, alimenta uma influência duradoura que permeia a cultura escandinava, moldando sua literatura, arte e até mesmo aspectos da religião e do folclore local. A figura de Odin transcendeu séculos, tornando-se um pilar fundamental na identidade nórdica. Mas o alcance de Odin vai muito além das brumas do passado. Ele é um protagonista incansável na cultura pop moderna, ressurgindo com força total em quadrinhos e filmes de grande sucesso, como nas adaptações da Marvel, onde sua imagem de pai de todos e guardião de Asgard cativa novas gerações. Nos videogames, suas sagas são reinventadas, colocando jogadores na pele de heróis que interagem com o mestre das runas. E em séries televisivas, seus múltiplos aspectos são explorados com profundidade, desde o sábio ancião até o temível deus da guerra. Odin se solidificou como um arquétipo universal, o do buscador incansável por conhecimento, disposto a pagar o preço mais alto pela sabedoria. O do líder sacrificial, que guia seu povo mesmo conhecendo o amargo sabor do destino. E o do xamã primordial, que navega entre mundos e desvenda os véus da magia. Sua complexidade ressoa profundamente, oferecendo uma rica tapeçaria de lições e inspirações. Odin é mais do que um deus da guerra ou da sabedoria. Ele é a personificação da busca incessante por conhecimento, da liderança sacrificial e da aceitação de um destino, não importa o quão terrível ele possa ser. Sua jornada, marcada por sacrifícios profundos e uma curiosidade insaciável, revela a complexidade da condição divina e, por extensão, da própria existência humana. Ele nos ensina que a sabedoria raramente é conquistada sem um preço e que a verdadeira liderança muitas vezes exige a renúncia pessoal pelo bem maior de seu povo.
É uma figura que encarna a eterna tensão entre o poder bruto e a astúcia intelectual, entre a fatalidade do destino e a liberdade da vontade. Sua história ecoa através dos tempos, inspirando contadores de histórias, filósofos e artistas por gerações. A fascinação que Odin exerce sobre mentes curiosas como a sua não é por acaso, pois ele personifica a busca humana por significado, por respostas nos mistérios do universo. Ele nos mostra que a verdadeira força reside não apenas na habilidade de empunhar uma lança, mas na capacidade de ver além do que é visível, de compreender as profundezas da existência e de abraçar o próprio caminho, mesmo quando ele leve ao Ragnarok. A saga de Odin transcende as páginas dos mitos antigos, tornando-se um espelho das nossas próprias jornadas por sentido, verdade e pela coragem de enfrentar o desconhecido, preparando-nos para os desafios que virão. Essa mesma resiliência e profundidade são as razões pelas quais a figura de Odin jamais perdeu seu brilho, reverberando intensamente até os dias atuais. Sua influência é inegável na cultura escandinava, permeando a literatura, a arte e até mesmo os resquícios de antigas práticas religiosas. Ele não é apenas um personagem de lendas. É um arquétipo vivo, o buscador incansável de conhecimento, o líder que sacrifica tudo pelo seu povo, o xamã que domina os segredos do universo. A fascinação por Odin transcende séculos e fronteiras, encontrando novas formas de expressão na cultura popular moderna. Desde os quadrinhos e filmes da Marvel, onde ele é retratado como o poderoso pai todos de Asgard, até os épicos videogames e séries de televisão que exploram suas complexas nuances e dilemas existenciais, a imagem de Odin continua a inspirar e a intrigar. Sua história, com suas camadas de sabedoria, sacrifício e a aceitação de um destino imutável, possui uma atração eterna. É a saga de um Deus que é, ao mesmo tempo, onipotente e profundamente humano em suas falhas e ambições. Ele nos lembra que o caminho para a verdade muitas vezes exige perdas, mas as recompensas em sabedoria e força são incomensuráveis. A complexidade multifacetada de Odin nos convida a refletir sobre nossas próprias escolhas, sobre o que estamos dispostos a sacrificar pela verdade e pelo bem maior, mantendo sua lenda eternamente viva e relevante em um mundo em constante mudança. Odin é muito mais do que um mero deus da guerra ou da sabedoria. Ele transcende essas definições para se tornar a personificação da busca incessante e, muitas vezes, dolorosa por conhecimento. Ele encarna a liderança sacrificial que o leva a tomar decisões difíceis e a aceitar um destino, por mais terrível que ele possa parecer. Sua saga não é apenas um conto antigo, ela ecoa poderosamente através dos tempos, inspirando inúmeros contadores de histórias, artistas e pensadores. Fascinando mentes curiosas como a sua, a jornada de Odin nos mostra que a verdadeira força não reside apenas no poder físico, mas na capacidade de ver além do que é visível, de compreender o invisível e de aceitar as inevitabilidades da vida e da morte. Se você se sentiu tão profundamente fascinado quanto nós pela complexa e intrigante saga de Odin, o pai de todos, e está ansioso para continuar explorando os mistérios e as maravilhas das mitologias de todo o mundo, temos um pedido especial. Deixe o seu like neste vídeo para nos mostrar seu apoio, compartilhe-o com amigos e familiares que também amam boas histórias e, o mais importante de tudo, inscreva-se no canal para não perder os nossos próximos mergulhos profundos no vasto e apaixonante mundo das lendas e dos deuses. E claro, conte-nos nos comentários abaixo qual foi o seu aspecto favorito de Odin ao longo desta jornada e qual deus ou deusa você gostaria de ver em nosso próximo vídeo detalhado. E claro, conte-nos nos comentários abaixo qual foi o seu aspecto favorito de Odin ao longo desta jornada e qual deus ou deusa você gostaria de ver em nosso próximo vídeo detalhado. E é exatamente essa troca de ideias, essa busca por mais conhecimento que Odin representa em sua essência. Ele é, acima de tudo, a personificação da busca incessante pela sabedoria, da liderança que se sacrifica e da coragem de aceitar um destino por mais terrível que ele seja.
Sua saga não é apenas uma coleção de mitos antigos. Ela ecoa através dos tempos, inspirando incontáveis histórias, fascinando mentes curiosas como a sua e mostrando que a verdadeira força não reside apenas nos músculos ou na magia, mas na capacidade de ver além do que é visível, de questionar, de aprender e de crescer. Se você se sentiu tão fascinado quanto nós pela jornada de Odin, o pai de todos, e sente o chamado para continuar explorando os mistérios das mitologias, então não perca tempo. Deixe o seu like neste vídeo para nos ajudar a alcançar mais amantes de lendas. Compartilhe com seus amigos que também apreciam uma boa história. E, o mais crucial de tudo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos mergulhos profundos no universo das divindades e heróis. Sua participação é o que nos impulsiona a trazer mais conteúdo épico. E, reforçando o convite, qual foi o seu aspecto favorito de Odin ao longo desta jornada? E qual figura mitológica você espera ansiosamente para desvendarmos no futuro? Deixe sua opinião e